momento tão glorioso de buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que as crianças elas vão se locomovendo, até 12 anos para cima já fica por aqui, tá? 12 anos para baixo vão para as classinhas ali, nós abençoamos as classinhas, nós abençoamos essa geração, nós abençoamos essas crianças, que elas sejam educadas, cheias do Espírito Santo, que sejam protegidas pelo Espírito Santo de Deus, na unção e no poder do Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos a nossa geração de crianças, amém? Amém e amém, diga amém, igreja, amém, glória a Deus, aleluia. Hoje, a palavra que Deus tem para o nosso coração é uma continuação do estudo de hoje de manhã. Hoje de manhã eu ministrei não sei se vocês, por ser domingo, quem ouviu a palavra da manhã, hoje de manhã, 6 da manhã, rotina de fé gera milagres. Olha que coisa linda, uma rotina de fé gera milagres. E quando se fala de uma rotina de fé, para que se gere milagres na nossa vida, é quando chega na nossa vida o de repente. Sabe quando chega o de repente? Como assim, pastor, de repente? Quando passou o tempo de Pentecostes, eles estavam orando, reunidos, ali, num lugar. E aí, Jesus tinha falado para eles orar, até que do alto eles iam ser revestidos do poder. E aí eles estavam orando lá, buscando a Deus. Aí de repente, veio um vento que tomou eles começaram a falar em línguas estranhas. Obrigado, Aleph, Deus abençoe tua vida, viu? Começaram a falar em línguas estranhas. E ali, as pessoas que passavam na rua, uns falavam que eles estavam embriagados, outros que eram estrangeiros, começavam a falar, está falando minha língua, eu vou entrar lá dentro. Começou a entender o que eles estavam falando. E começou um novo tempo sobre a igreja. E aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, como era de costume, eles estavam indo orar às 3 horas da tarde, Pedro e João estavam indo orar, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E Pedro e João subiram juntos ao templo, a hora da oração, a 9. Tem outra tradução que fala às 3 da tarde, continuando. Era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe, ele era coxo, o qual todos os dias punham ele à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Que coisa gloriosa. Debaixo dessa palavra o Espírito Santo vai falar conosco, amém? Feche os teus olhos e diga ao Espírito Santo para falar com você nessa noite. Querido Deus, amado, Santo Espírito, fala com a tua igreja, através da palavra gloriosa,
em nome do Senhor Jesus, vem com teu poder, vem com a unção dos céus, e manifesta sobre a tua igreja, Senhor, uma revelação do alto, uma palavra que possa mudar destinos, que possa mudar rotinas, que possa mudar, meu Pai, coisas gloriosas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Um detalhe, assim como você se locomoveu aqui para vir orar aqui, numa constância, nós separamos o domingo, trabalha, né? Trabalha de segunda a sábado, uns trabalham de segunda a sexta, alguns trabalham até de domingo, mas separaram o dia para estar aqui. E aí, tem um momento que acontece o de repente de Deus. Eu fico lembrando alguns de repentes que aconteceu na minha vida. E eu gostaria que você lembrasse se já aconteceu alguns de repentes na sua vida. Sabe o que é o de repente que eu estou falando? De repente você ouve uma palavra e fala assim: hoje eu decidi que eu vou casar. Escutei aquela palavra. E aí você toma uma atitude. Hoje eu decidi que vou me relacionar. Toma uma atitude. Hoje eu decidi que eu vou mudar. E você toma uma atitude. Hoje eu decidi que nossa família vai para o exterior. Uma palavra. Aí toma atitude. Júnior vai. É um momento que acontece o de repente de Deus na sua vida, a qual você toma uma atitude que muda o seu destino, que muda a sua história. E esse de repente é muito pessoal, cada um tem o seu de repente, mas o importante é estar aqui. Você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo de receber uma palavra de Deus, de receber uma direção do Espírito Santo, de receber uma palavra que vai mudar a tua história. Então, eu quero contar para vocês, assim, alguns de repente na minha vida, mas não é contar para falar, nossa, Deus falou comigo, que legal, não é a intenção. Eu quero usar algum de repente da minha vida, para que você entenda, então é assim que Deus fala? Então eu vou aguardar e vou receber uma palavra para a minha vida. É assim que Deus se move, então Deus vai se mover na minha direção. Porque Deus amou tanto o mundo, que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus queria tanto ter um relacionamento com você, que enviou Jesus, apesar de você ser pecador, apesar de você ser falho, apesar da sua natureza pecaminosa, você nasceu debaixo de uma natureza pecaminosa. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Todos estão afastados. Todos estão afastados porque pecaram. E a natureza pecaminosa, ela vem desde a criança. A gente pode pensar, esse bebezinho é puro. Não, o bebezinho já vem com o pecado de Adão. O bebê, mais purinho que for, ele já tem na sua natureza pecado de Adão. Mas Jesus morreu para que nós tivéssemos um relacionamento com Deus. Então, quando eu estou falando que Deus quer falar com você, é porque Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Ele quer falar na tua vida. Ele quer falar na tua alma. Ele quer falar no teu coração. A criança, a criança tem a natureza pecaminosa. Nós já temos uma tendência para o pecado natural. Todos têm. Cada um numa área. Você pode pensar que o seu pecado é difícil, mas eu vou ter o meu difícil para vencer, ele vai ter o dele, você vai ter o seu. Todos são tentados na sua área de dificuldade. A natureza, ela é pecaminosa. No entanto, que uma criança, eu disse de manhã, o papai e a mamãe tentam ensinar para a criança falar. Fala papai, ele vai falar. Aí a mamãe, fala mamãe, ela vai aprender. Fala mamãe. Mas sabe qual que é a primeira coisa que a criança aprende a falar?
que a criança aprende a falar? Dá, é meu, dá, é meu. Mas quem ensinou essa criança a falar é meu? Estava ensinando o papai. Porque é meu, é o ego, é a criança querendo, é a natureza. Mesmo assim, Deus quer falar com ela. Mesmo assim, Deus quer falar com você. Apesar de você, Deus quer falar com você. Apesar de você ser assim, apesar de eu ser assim, Deus quer falar conosco. E Ele quer falar, Ele fala com sonhos, Ele fala através do louvor, Ele fala em visões, Ele fala, Ele fala através de sonhos, visões, Ele fala através de uma palavra. Qual é a melhor maneira de Deus falar conosco? Com a palavra. Então a palavra quer falar conosco. Queridos, eu vim para cá com toda a fé do mundo por causa de uma palavra. Vocês acreditam? Uma palavra. Nós estávamos na Rio Branco, já tínhamos instalado o ar-condicionado no escritório. Eu tinha um escritório lá, que eu não tenho escritório aqui. Eu tinha escritório, nós tínhamos um escritório lá, com ar-condicionado, um sofazinho. A sala das crianças era toda carpetada as paredes, tinha piso de madeira. As salas, a gente usava como estúdio aquela sala, uma acústica boa. A gente tinha a parte de baixo, banheiros, tinha uma cozinha. Tinha até um quintalzinho lá, tinha várias salas. Só que Deus, veio uma palavra para mim, queridos. Veio uma palavra que eu fui numa vigília, e naquela vigília que eu fui, aconteceu duas coisas. Uma, um pastor chamado Apóstolo Paulo, uma vigília lá em Santo André, que você foi lá à tarde também. Ele falou assim: toda a época da sua vida, você tem que estar carregando uma palavra que você recebeu no culto ou que Deus falou com você na Bíblia. Ali eu falei, opa, então eu vou sair daqui entendendo isso. Então, aquilo lá moveu meu coração. Eu entendi que eu tinha que estar sempre carregando uma palavra num dia. Então hoje, Deus quer te dar uma palavra para você sair carregando daqui, entendeu? Você não vai sair daqui com a mão vazia. Você vai sair daqui com uma palavra que vai te dar uma direção para você vencer uma das coisas que às vezes aflige seu coração. A palavra vai vir na sua direção. Então ele falou outras coisas, mas quando ele falou, todos nós precisamos ter uma palavra, aquilo lá foi como se fosse uma flecha no meu coração. Eu falei assim, então eu entendi. Aí depois veio um pastor que era o presidente do Conselho dos Pastores de Santo André, pastor Salatiel. Ele falou assim, o povo estava acomodado do outro lado do Rio Jordão, e veio o Senhor e falou para Josué e o povo, ainda não é a terra prometida, atravessa o rio. Aí eu saí com aquela palavra. Eu estava do lado de lá do rio, tem um rio aqui. Eu falei, eu vou ter que atravessar o rio. Mas eu não fui pôr uma sunga e pular no rio e nadar para atravessar o rio. Graças a Deus, né? Não ia pegar uma leptospirose nesse rio aí. Mas eu entendi. Aí eu comecei a procurar salão para o lado de cá. Eu não tinha visto esse aqui. Saí procurando, e fomos ver salão. E aí quando eu ponho uma coisa na cabeça, gente, é difícil, viu? Simone sabe, né? Eu fico meio obstinado. E fiquei de dia e de procurando, né? É o LX, é o Marketplace, os sites de imobiliária, e anda para cá, e anda, sobe rua, e entra em rua, e vai ver salão, minha cabeça estava, porque eu tenho uma obstinação. Uma vez, eu vou pegar um gancho aqui, por causa do meu TDAH, mas eu vou voltar nessa palavra, calma. Uma vez, eu assisti os Muppet Shows, fabricando os bonecos, aqueles fantoches. Aí eu falei, Simone, eu vou fazer uns fantoches, igual esses.
Você tá louco, tanta coisa para fazer. E eu fiquei à noite, enquanto eu não comprei a espuma e a gente não fez aqueles fantoches, eu fiquei à noite pensando que lá vai alegrar as crianças, e foi uma bênção na época da pandemia. Ontem a gente estava assistindo, né, Si? Não sei quem assistiu já o Jacob, Luizas e amigos aí. Então, os fantoches que tem no YouTube que a gente fez, e ali na época da pandemia, as crianças estavam tudo entristecidas, a gente fazia as lives ao vivo, né? Toda sexta-feira chamava uma criança para fazer uma participação especial, foi algo de Deus. Então eu acredito que essa obstinação minha, graças a Deus que é para o bem, graças a Deus que é para as coisas de Deus, né? Aí o que aconteceu? Eu fiquei obstinado, eu entendi que tinha que passar para o lado de cá. E quando eu vi esse salão aqui, eu olhei na rua, bem do outro lado do rio era a igreja onde a gente congregava. Falei, não, mas é aqui. A hora que eu olhei o QR Code do dono, o dono do salão era meu colega, o Edson Agnello. Falei, não. Só que a hora que eu entrei aqui, meu Deus do céu, vocês sabem como estava esse salão. Era um galpão que os Noia tinham levado toda a fiação, não tinha nada de parte elétrica. Tinha 2 caminhões cheios de entulho aqui dentro. Não tinha iluminação, não tinha palco, não tinha os banheiros. E a gente não tinha dinheiro guardado. Aí eu falei, Simone, é lá. Não tinha essa música ainda, é ele. Mas eu falei, é ele, é aquele salão. E aí, o que aconteceu? Falei, é ele, Senhor. Aí falei com o Edson falou assim, toma a chave, vou fazer o contrato. Mas você nem pegou meus documentos para dar certo? Ele falou, eu faço dar certo. Ele é o dono, né? Eu faço dar certo. Aí eu estava com a chave para poder vir aqui abrir. Aí chamei o pessoal, os 12. Eles falaram, é uma responsabilidade muito grande, tem que ver direito. Nós estamos tão bem estabelecidos aqui. Aí eu levei a chave no culto, a gente orou. Na noite, que era uma noite de ceia, deu uma chuva lá na igreja, que encheu de água todas as salinhas lá embaixo, tudo que a gente fez. Até geladeira boiou, a água brotava do chão. Aí a Simone falou, pôs a mão nas minhas costas e falou, fica triste não. Eu falei, sabe de nada, inocente, tô com a chave aqui, ó, do outro salão. Aí todo mundo entrou em concordância, mas tudo isso aconteceu, eu vim com a convicção do mundo, não é porque eu olhei um salão grande, tive fé de ver um salão, de ver um ponto bom, embora nós temos o desafio ainda do estacionamento, que Deus vai nos dar, mas o que eu estou querendo dizer para vocês, que eu ouvi uma palavra na vigília, que eu tinha que ter uma palavra. Depois que eu entendi que eu tinha que ter uma palavra, eu tomei posse da palavra que eu recebi, que eu tinha que atravessar o Jordão, que eu estava acomodado lá, estava bom, mas não era a terra prometida. Falei, essa palavra é para mim. E aí, a gente tomou essa decisão de vir para cá, e as maneiras que Deus providenciou cada coisa, cada detalhe aqui, se eu for ficar contando, nós vamos ficar a noite inteira, não é esse o foco. O que eu estou querendo dizer é que Deus tem uma palavra para você sempre estar guardando, sempre estar levando para a tua vida, para te dar um rema, para você não ficar vivendo a vida aí, como aquele cantor lá de pagode diz, deixa a vida me levar. Não, eu sei para onde eu estou indo, eu sei onde eu quero chegar, eu sei que aqui não é o fim da gente, mas é um meio para chegar no fim. É um passo que a gente está dando. Na hora que Deus te levantar no nível que Ele vai te levantar, você vai ganhar muitas almas, vai lotar isso daqui. De manhã já estava bem mais cheio, hoje está um pouquinho mais tranquilo, mas é uma boa oportunidade para saber que dá para se chamar pessoas para o culto da noite a mais. De manhã está mais cheio, então chama para o culto da noite, e na hora que encher, eu faço o terceiro culto com a maior alegria. Se precisar cantar, pregar, até que se levante a equipe,
eu vou porque eu sei que Deus nos chamou para essa obra. Eu sei que Deus chamou para ganhar sua família, para você ganhar seus parentes, para você crescer o seu ministério, ter os seus discípulos. É tão lindo, eu vejo o André com o pai dele assim, né? Eu vejo assim, o André e o pai. De manhã meu pai estava aqui, é isso mesmo, é ganhar, é trazer para perto na presença de Deus, porque é promessa de Deus você ganhar a sua família. Promessa de Deus você ver tua casa fortalecida. Pode ser que tenha alguém que ainda não está aqui, que a gente gostaria que estivesse, não é verdade? Mas as promessas de Deus vão se cumprir. Creia no Senhor Jesus, você já será salvo tu e tua casa. Vai se cumprir, as promessas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. Eu não tenho dúvidas. Eu sirvo um Deus vivo, você serve um Deus vivo. Então a questão é que a rotina de fé gera milagres. A rotina é ter uma palavra. De manhã eu disse, o Eduardo mandou uma mensagem para mim no carro, fez uma chamada de vídeo. Olha aqui, pastor, eu estou aqui de manhã com o meu filho, que é seu xará Vinícius. Estou aqui com meu filho Vinícius. Você é a nossa companhia de toda manhã, enquanto eu levo ele para o trabalho, a gente vai te ouvindo a palavra do Senhor. E tem sido muito bom para a nossa vida. E eu falei assim, é uma rotina. 10 minutos da manhã gera uma rotina na vida da pessoa, que ela ouve uma palavra que muda a história dela. Então, a rotina de fé gera milagres. Pedro e João, eles estavam como de costume, indo lá orar, e eles estavam indo de boa, igual você estava vindo para o culto aqui. Eu estou indo para o culto de boa, vou orar, vou abraçar meus amigos, que eu não vejo bastante tempo, né? Dário, fiquei feliz em te ver aí, não posso deixar de falar isso, você é parceiro, miliano, né? Então, é gostoso, a gente vem para o culto, abraça os nossos irmãos, e conversa, e toma um café, e é maravilhoso isso. Mas você está cumprindo o mandamento de Deus. 6 dias o homem trabalhará, o 7º é um dia de descansar em Deus. Então você está chegando no seu de repente. Só de você estar aqui, você já está no lugar certo. Você já é a pessoa certa no lugar certo, ativando uma rotina de milagre. Então eles estavam indo orar como era de costume, às 3 da tarde, que é a hora nona, como diz lá, não? E ali, de repente alguém pediu esmola. Eles podiam falar assim, estou indo para a oração, depois a gente conversa. Mas eles fitaram os olhos naquele aleijado. E aquele aleijado era aleijado de nascença. E aquele aleijado de nascença, falou, a hora que Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Pegou na mão dele, olha nos meus olhos. O aleijado olhou assim, ficou esperando alguma coisa. O que ele vai me dar? O que ele tem? Levanta! Falou, meu Deus, ele tem a unção do Espírito Santo de cura, de sinais. E aí ele se firmou ali, o aleijado saiu pulando, entrou para o templo pulando. A Bíblia vai falar que depois, quando viram ele na porta do templo Formosa, um aleijado de nascença, começou a juntar uma multidão para ver o que é isso. E aí Pedro prega e 3.000 pessoas se batizam. Então a tua rotina de fé, vai chegar um milagre na tua vida. Fica atento, é só ter uma palavra. Tenha uma palavra. Tenha uma palavra para a tua vida. Tenha uma palavra que vai gerar uma fé sobrenatural. Mas não precisa ser uma palavra enorme. Precisa ter uma promessa. Eu vi minha família se convertendo, um por vez, porque aquele texto, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu tomei pós daquilo lá e vi. Cada um que foi se convertendo, eu fui celebrando. Então você não precisa ter uma palavra grande, você precisa ter
uma promessa de Deus que você acredita que foi na sua direção. Coisas extraordinárias aconteceram na sua vida porque você recebeu uma palavra. Você está aqui porque recebeu uma palavra. Você tomou a decisão porque recebeu uma palavra. Eu vi pessoas que mudaram de um nível para outro nível porque receberam uma palavra, porque a palavra tem poder. Deus, ele cria o universo todo pelo poder da palavra dele. Ele disse: haja luz, houve luz. Então você vai chegar na sua casa, se está faltando paz, que haja paz sobre a minha casa, porque sou a imagem e semelhança de Deus. Se Deus falou haja luz, eu também posso fazer haja paz. Se está faltando uma prosperidade na sua casa, que haja prosperidade. Porque se Deus falou haja, Ele criou pelo verbo haver, porque Ele disse que nós somos a imagem e semelhança dEle. Então você tem poder e autoridade para liberar decretos sobre sua casa, decretos sobre tua família. E até mesmo, como eu disse de manhã, nós temos que aprender a liberar decretos sobre nós mesmos. Como assim? O que é liberar decretos sobre nós mesmos? Porque às vezes, não sei você, mas eu já tive um dia que as coisas deram errado de manhã. Eu tinha uma visita para fazer, eu tinha uma pessoa para ter uma reunião, eu tinha outro lugar para ir, e aí de repente liguei para um, deu errado, liguei para outro, deu errado, liguei para outro, deu errado. Aí falou: nossa, meu Deus, vontade nem de levantar da cama, porque tudo que eu tinha planejado, configurado para acontecer naquele dia, deu errado. Parece que dá vontade de... Já aconteceu isso com você, já? Ai, tá bem, que não foi só comigo. Então aquele dia difícil, aquele dia mal, que as coisas parecem que não dá certo, sabe? Então, se eu tenho uma palavra, eu fico com o coração escondido em Deus, e eu tenho que aprender a ministrar sobre mim mesmo. O que é ministrar sobre mim mesmo? O rei Davi, ele aprendeu a ministrar sobre ele mesmo. Ele fazia assim, ele estava com a alma abatida, sem calma, e aí ele começou a falar com a alma dele: porque se abate, ó minha alma, espera em Deus, espera no Senhor. Então ele aprendia a ministrar em si mesmo. Eu falei de manhã que teve momentos que uma ansiedade muito grande, que ia acontecer alguma coisa, eu ficava ansioso ao ponto de ficar correndo para lá e para cá. Quem é sanguíneo tem essa ansiedade, Gabriel, de natureza, né? E aí eu pus a mão na minha própria cabeça e falei: eu te repreendo, ansiedade da minha vida, sai! Aí, de novo, repreendo em nome de Jesus, sai, que eu possa descansar no Senhor, esperar no Senhor, aquietar minha alma. Pô, eu ministro em mim mesmo, porque Davi fazia isso. Davi, ele, no Salmo de número 121, ele olha para os problemas dele, olha que coisa, ele olha para os problemas dele, para as dificuldades que ele está vivendo, e ele diz assim: eu elevo os olhos para os montes. Quanto problema, olha os montes, meu Deus, quantos problemas. Da onde vai vir meu socorro? Então ele pergunta para ele: onde vai vir meu socorro? Aí ele ministra para ele mesmo: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, não deixará vacilar o meu pé. Ele vai me guardar. Então ele aprendeu a ministrar sobre ele. Que eu quero te dizer que você vai ter uma palavra para você ministrar. Está te faltando o que naquele dia? É paz. Está te faltando o que? Coragem. Está te faltando fé. Está te faltando alegria. Está te faltando ousadia. Está te faltando esperança. Está te faltando o que? Mas aquele dia você vai lembrar: eu vou ter sempre uma palavra comigo no bolso aqui, que aquilo que eu estiver necessitando eu vou buscar em Deus e vou ministrar sobre mim. Ter sempre uma palavra, uma carta na manga, vamos dizer assim, na linguagem popular.
Quando, quando, a, quando a gente vai visitar alguma igreja, eu e o apóstolo Jairo, nós fomos para o congresso do Resgate das Nações, lá na Bahia, em Porto Seguro. E aí nós chegamos lá, o congresso ia começar na terça-feira, nós chegamos lá domingo de manhã, aí almoçamos tudo, falei, apóstolo, nós estamos aqui em Porto Seguro, nós não podemos deixar passar batido, nós precisamos fazer alguma coisa. Ele, o que nós vamos fazer? Falei, nós precisamos ir para a igreja, é o que a gente sabe fazer, vamos procurar uma igreja? Vamos. Aí nós fomos procurar uma igreja, aí eu vi a igreja assim, uma igreja assim, comprida assim, meio pequena, a gente entrou, sentou lá no fundo, aí chegou uma irmã, morena forte assim, falou assim, vocês são pastores. Falei, Aí ela apontou o dedo para o Jairo, você vai pregar hoje? E apontou o dedo para mim, você vai pregar amanhã. Jairo aí já, acabando o louvor, o senhor já vai pregar. Se tem uma palavra, tem que ter uma palavra. Tem que estar sempre com uma palavra, você fala, meu Deus, misericórdia. E a gente foi, ainda para completar o negócio, o apóstolo Jairo foi pregar lá, não sei se ele contou essa história lá, mas o que aconteceu? Ele falou assim, só tinha um teclado lá e tinha os músicos. Ele falou, Michel, vem tocar um teclado. Eu falei, nunca fiz fundo de teclado para alguém pregar. Aí eu falei, fui lá. Ele falou, toca aquela música Me Ama. Aí eu falei, meu Deus do céu, não lembro nem como que é os acordes. Aí veio na cabeça 4 acordes, Lá, Sol, Mi menor e Fá, se eu não me engano. Comecei a tocar, aí de repente chegou a banda, subiu no palco comigo, nós estávamos lá fazendo um louvor lá, fazendo louvor com os caras que eu nunca vi na vida, o apóstolo Jairo pregando aquele manto, meu Deus do céu. Então é estar disponível para que a gente possa ver a glória de Deus nos nossos cotidianos. Deus quer que você receba uma palavra hoje que vai direcionar a tua vida, e você vai falar, eu saio daqui com uma palavra para mim, eu saio daqui com uma direção para mim, eu vou descansar no Senhor, eu vou ter fé no Senhor, a minha rotina de fé vai gerar milagres, a minha rotina de fé vai mudar o meu território, vai mudar o meu ambiente. Você está me entendendo? Deus tem falado com você através dessa palavra, diga amém, glória a Deus, exalte ao Senhor, fala obrigado meu Deus, dê um aplauso a Ele, um grito de glória, aleluia. Então, apesar da nossa, só recapitulando para Deus mostrar, Deus vai falar com você, você vai falar assim, Deus vai falar comigo, quem sou eu na fila do pão? Tem agora essa expressão que estão usando, né? Quem sou eu na fila do pão? Você é filho de Deus, comprado pelo sangue de Cristo. Você é precioso do Senhor. Você é o queridinho. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é o filho de Deus, que Deus comprou você com o sangue do filho dele naquela cruz. E você tem preço de sangue. Você é especial para Deus. Quando você entende isso, Deus quer falar com você. Eu estou falando aqui, e eu sei que Deus pode despertar alguém para um grande avivamento aqui, porque minha barba começou a ficar branca, e Deus está levantando as gerações aí novas, para viver o grande avivamento, e glória a Deus, pode viver, está liberado para viver o grande avivamento, vai para cima, e eu vou continuar aqui, dando suporte com toda alegria, mas eu quero ver o milagre se manifestando na vida de cada um que está se levantando, das novas gerações. Então, o milagre é assim, ele é gerado, mas o milagre ele é gerado por uma postura de fé. Aquele cego, Bartimeu, que nós fizemos a mensagem essa semana, devocional, ele tinha uma rotina, a rotina dele não estava muito certa, era uma rotina de pedir esmola, todo dia ele ficava na beira do caminho,
ele punha a capa dele lá, e aí todo mundo jogava as moedas, jogava as notas na capa, e ao decorrer do dia ele recolhia aquela capa, e ia embora para casa para levar o recurso para sua família. Mas um dia, ele ouviu que Jesus, o Nazareno, passava ali. E ele soube quebrar a rotina dele de nhaca. Ele soube quebrar a rotina dele de marasmo. Ele soube quebrar a rotina dele de frustração, de comodismo, de conformidade. E ele começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas é interessante que em vez dos discípulos e a multidão falar: nossa, que bonito, ele é um cego que reconheceu que Jesus é o filho de Davi. Falava para ele assim: cala a boca, seu cego, não incomoda o mestre, cala a boca, fica quieto, fica quieto. E ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais mandava ele calar a boca. O mundo tenta fazer você calar a boca. O mundo tenta fazer você falar: que papo é esse agora de igreja? Agora virou da religião dos evangélicos, agora agora você é crente, então, daqui a pouco vai ser pastor, daqui a pouco você vai querer vir pedir dinheiro aqui, pastor é tudo ladrão, essa vida aí que você está levando aí, esse negócio, se você não trabalhar, Deus não dá nada para ninguém não, você está preocupado em vir para a igreja. O mundo vai tentar calar as promessas de Deus, mas ele gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele rompeu a rotina, e aí quando mandou chamar, sabe o que ele fez com aquela capa que ele estava dependendo das migalhas, dependendo das esmolas, dependendo da boa vontade dos outros? Ele jogou a capa, e ele se levantou, e Jesus falou: chama ele aqui. Pode pedir o que você quer, Bartimeu. Bartimeu, Bar é filho. Timeu era filho de Timeu. Ele não tinha nem identidade, ele não tinha nem nome. Mas naquele instante ele foi o cego de Jericó, que reconheceu que Jesus era o filho de Davi, e aconteceu um milagre extraordinário. Jesus chegou para ele: o que queres que eu te faça? Então Deus quer falar para você, para romper uma rotina de marasmo, romper uma rotina de comodismo, romper uma rotina de frustração, uma rotina tóxica, receber uma palavra e avançar para o milagre que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você entendesse que alguns ingredientes geram um milagre de Deus. A rotina, na nossa rotina, uma das coisas que não pode faltar na nossa rotina, que gera o milagre de Deus, é a gratidão. A gratidão, ela gera o milagre. Respira fundo. Você já agradeceu por esse oxigênio que você conseguiu respirar? Muitos não conseguem respirar. Você já agradeceu pelo ar? Você já agradeceu pelo oxigênio? Você está me enxergando aqui? O Jairo tem um sogro que é deficiente visual. Eu poderia ser também. Você poderia ser. Você já agradeceu a Deus por poder estar me enxergando? Por poder estar enxergando? Você está me ouvindo? Não está precisando ficar aqui fazendo sinais de libras a alguém, porque você consegue ouvir. Você já agradeceu pela sua audição? Você conseguiu ir no banheiro. Você já agradeceu porque você conseguiu ir para o banheiro? Já viu uma pessoa que quando ela não consegue ir para o banheiro, como que ela fica mal? Ela vai inchando, passando mal. Você já agradeceu pela sua vida, pela sua saúde? Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus fez o milagre de multiplicar os pães e os peixes, você sabe o que ele precisou fazer? Jogar os pães e os peixes na mão dele. A hora que ele ergueu para o céu e agradeceu, Deus multiplicou. Então quando você agradece o que você tem, Deus faz uma multiplicação. Ele não orou: Deus,
Tem 5.000. Talvez se eu estivesse orando na minha ansiedade, Deus, o senhor já viu que tem 5.000 pessoas aqui para comer? Meu Deus do céu. Eu vou picando aqui esse pão, vou picando, e o senhor vai fazendo multiplicar, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, pão multiplique, por favor. Não. Ele só ergueu os pães e os peixes e agradeceu. E 2 peixes e 5 pães, 5.000 pessoas comeram. Porque uma rotina de gratidão gera milagres. Então eu quero te dizer, quando você aprender a ser fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Agradeça por tudo que você tem, porque até as coisas ruins que você tem, que aconteceu, é com o propósito de Deus. Até as coisas ruins que aconteceram, Deus tem um propósito. Esses dias eu torci o joelho jogando bola, e estou fora dos gramados, 20 e poucos dias já. Só que é o seguinte, é as férias da minha loira, então nós ficamos todo dia juntos, né, foi positivo. Então até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, estou usando um exemplo simples, bobo assim, só para você entender que até uma lesão, ela é uma provisão de Deus para a nossa vida. Tudo, em tudo dai graça. Eu quero que você se levante. Vamos fazer um momento de agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela família. Agradecer a Deus. Você pode pôr aquele louvor, Carlos? Te agradeço da Batista diante do trono. Te agradeço. E aí, enquanto esse louvor canta, você vai agradecer ao Senhor. Pode pôr com a letra, se quiser pôr no YouTube. Te agradeço, para você falar a Deus, muito obrigado. Que esse momento vai começar a gerar milagre. Eu queria que você sentisse uma cura sobre tua vida, uma provisão sobre tua vida. O Espírito Santo de Deus trazendo sobre você. Oh Espírito Santo, nós te agradecemos, Pai. Levante suas mãos aos céus e comece a agradecer pelas pequenas coisas, pela saúde, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, te agradeço.
Obrigado, meu Deus, por tudo que nós temos. Em nome de Jesus, dê um aplauso de gratidão ao nosso Deus. Amém. Amém e amém. Você recebe essa palavra na sua alma, em nome de Jesus? Amém. Que essa palavra gere dentro de você milagres extraordinários em nome de Jesus. Amém. Vou chamar a equipe de louvor aqui. Enquanto a equipe vai se locomovendo, nós vamos fazer uma oferta